Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que hoje venho gravar mais um vídeo aqui da série Dicas do Amigo, o nosso novo bloco aqui no meu site, o www.quimicadoamigo.com.br, e aqui no meu canal Química do Amigo. O vídeo de hoje é a continuação da discussão das estruturas dos principais vestibulares aqui da nossa região. Então a gente falou no primeiro vídeo sobre o Enem, no segundo sobre a Unesp, no terceiro sobre a Unicamp. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a FUVEST e no próximo vídeo a gente fala sobre o ITA, fechando aí essa série de 5 vídeos onde a gente discute as estruturas dos vestibulares. Lembrando que as provas ocorrem sequencialmente. O Enem 5 e 6 de novembro deste ano de 2016, a Unesp dia 13, a Unicamp dia 20 e a USP, né, a prova da FUVEST, no dia 27 de novembro. Todos os domingos aí do mês de novembro, você vestibulante estará bastante ocupado aí resolvendo as provas vestibulares. Esse vídeo da FUVEST a gente vai dividir em algumas partes. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da estrutura genérica, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as carreiras, a gente vai falar da estrutura das provas e do cálculo da nota, que inclui aí os bônus para as pessoas que têm direito a estes bônus. Tudo bem? Bom, vamos lá então, a estrutura geral das provas. A FUVEST ela é composta para todos os candidatos de 2 fases, porém, existem alguns cursos que exigem provas específicas. Os cursos de artes visuais e música têm as provas realizadas antes da prova da primeira fase. Os demais cursos que exigem habilidades específicas, artes cênicas, audiovisual e arquitetura, têm as provas de habilidades específicas realizadas depois das provas de primeira fase. Tudo bem? Esse é um diferencial. Algumas provas são antes, outras são depois. Para todos os candidatos, a FUVEST é composta de 2 fases. A primeira fase, uma prova de múltipla escolha, ou seja, uma prova objetiva, contendo 90 questões. E uma segunda fase que é realizada em 3 dias, tudo bem? No primeiro dia, realizado a prova de redação e de língua portuguesa e literatura. No segundo dia, realizada uma prova das demais disciplinas, em inglês, física, química, biologia, matemática, história, geografia, tudo bem? As demais disciplinas aí da nossa grade do ensino médio. E no terceiro dia, você vai realizar uma prova conforme a carreira e o curso que você escolheu. Tudo bem? Dependendo da carreira e do curso, você vai fazer a prova de uma disciplina ou de outra. Então, nesse terceiro dia da segunda fase, é onde você faz a prova específica para a sua carreira. Tudo bem? Por isso que é interessante agora a gente falar um pouquinho sobre as carreiras, né? Lá da USP. Então, como é que funciona, né? Eles dividem assim. Você, no ato da sua inscrição, você escolhe a carreira. Dentro das carreiras existe a possibilidade de haver mais de um curso. Por exemplo, né, eu pego lá a carreira de Química. Né? Dentro da carreira de Química existe o curso de Química noturno e o curso de Química matutino. Então eu vou dar a preferência, eu prefiro o matutino, então eu coloco ele como primeira opção e no caso a minha segunda opção ficaria o noturno. Você dentro de uma carreira pode optar por até 4 cursos dentro de uma carreira. E você discrimina isso no ato da inscrição, em ordem decrescente de prioridade. Então ordem decrescente, da sua maior preferência para a sua menor preferência. Tudo bem? Isso com relação às carreiras. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu vou discutir algumas carreiras aqui, as provas que você realizaria. Tudo bem? Bom, então para a carreira de artes visuais, o que tem? Você tem a primeira fase, a segunda fase, primeiro dia, segundo dia, que é igual para todo mundo. E no terceiro dia você vai fazer a prova de História e Geografia. Além disso, você ainda tem a prova de habilidades especiais. E quanto vale cada uma dessas provas? Então, a prova da primeira fase vale 100 pontos. O primeiro dia da segunda fase, 100 pontos. O segundo dia da segunda fase, 100 pontos. O terceiro dia da segunda fase também 100 pontos. A sua prova de habilidades específicas vale também 100 pontos, porém ela tem um peso 2. Então é como se você tivesse feito 6 provas. A de habilidades específicas vale por 2, porque ela é mais importante, tudo bem? Já para o curso de ciências, para a carreira de ciências contábeis, no terceiro dia, o aluno fará a prova de História e Matemática. Então,
cada uma das 4 provas que ele fez, primeira fase, segunda fase, primeiro, segundo e terceiro dia, vale 100 pontos. Como ciências contábeis não tem prova de habilidades específicas, ele não tem nenhuma prova extra. Então ele vai pegar essas 4 provas que valem 100 pontos cada, somar e dividir por 4. Já a carreira de Química, bacharelado e licenciatura, você tem no terceiro dia provas de Física, Química e Matemática. Então você vê que no terceiro dia, dependendo do curso, você vai fazer 2 ou 3 provas, tudo bem? Por isso que é interessante aí a gente explicar um pouquinho mais aqui sobre as carreiras, tudo bem? Agora, na FUVEST, a gente ainda tem a opção de você se inscrever como treineiro. Por exemplo, você que está no segundo ano do ensino médio, ou seja, você que não vai concluir o ensino médio neste ano, você pode fazer a inscrição como treineiro. E aí, como treineiro, você pode escolher 3 áreas: humanas, biológicas e exatas. Você vai participar do processo seletivo como se você fosse um vestibulando normal. Inclusive, existem 300 vagas para a segunda fase dos treineiros. Olha só que interessante. Então, de repente você conseguiu ter um desempenho legal, você vai para a segunda fase como treineiro. Tudo bem? E na segunda fase, os treineiros fazem o mesmo esquema de prova. Primeiro dia, português e redação. Segundo dia, todas as disciplinas. E no terceiro dia, dependendo da carreira, você faz as provas relacionadas à sua carreira. Tudo bem? Sempre 3 provinhas aí no terceiro dia para os treineiros. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as provas da USP e da FUVEST e o critério de convocação para a segunda fase. Então a prova da primeira fase contém 90 questões de múltipla escolha, sendo que algumas questões têm caráter interdisciplinar. Então tem algumas questões que você não vai conseguir identificar direito de qual matéria que é. Por quê? Porque a questão vai cobrar conceitos de diversas disciplinas. Por exemplo, uma questão pode cobrar conceitos de física e química, alguma questão pode cobrar conceitos de biologia e geografia, de história e filosofia. Enfim, são questões que vão agregar mais de uma disciplina, tudo bem? Então tem algumas questões aí que são interdisciplinares. Cada questãozinha vale 1 ponto e você estará eliminado do processo se você acertar menos de 30% da prova. Então acertou menos que 30% da prova, você está eliminado do processo. Então é interessante você saber que você precisa fazer no mínimo 27 pontos para poder passar para a segunda fase. Beleza? E quem é convocado para a segunda fase? Pessoal, a convocação para a segunda fase vai depender de 2 fatores. Fator número 1, o número de vagas para o curso que você escolheu. Fator número 2, a média das notas dos candidatos que não foram eliminados do processo daquela sua carreira. Eles fazem uma continha e assim, se a média das notas dos candidatos for maior que 60 pontos, então serão convocados para a segunda fase um número de 3 vezes o número de vagas. Vamos supor, meu curso tem 100 vagas e a média dos alunos que fizeram a prova foi maior que 60 pontos. Então quantos eles vão convocar para a segunda fase? Eles vão convocar 300. Se por um acaso a média for menor que 30 pontos, eles vão convocar 200, que é 2 vezes o número de vagas. E se for entre 30 e 60, eles fazem uma composição de modo a encontrar um número entre 2 e 3. Então serão convocados para a segunda fase entre 2 e 3 vezes o número de vagas para aquela carreira. Beleza? Então, se por minha carreira tem 100 vagas, vão ser convocados para a segunda fase entre 200 e 300 candidatos. Ok? E como funciona na segunda fase? Bom, cada dia de prova da segunda fase vale 100 pontos, mas para chegar nesses 100 pontos eles fazem uma correção. Por quê? Vamos lá, no primeiro dia você faz 10 questões de português, valendo 50 pontos essas 10 questões, e faz uma redação, valendo outros 50 pontos. No segundo dia, você faz uma prova com 16 questões, também valendo um total de 100 pontos. No terceiro dia, você faz uma prova com 12 questões. E aí vai depender. Lembra que eu falei que tem carreira que tem 2 provas, tem carreira que tem 3 provas, né? Carreira que tem 2 disciplinas, carreira que tem 3 disciplinas. Para as carreiras que tem 2 disciplinas, por exemplo, sei lá, História e Geografia, eu vou fazer 6 questões de cada. 6 de História, 6 de Geografia, dando um total de 12 questões. Se a minha carreira tiver 3 disciplinas, eu não vou fazer 18 questões. Eu vou fazer apenas 12,
como todos os alunos, porém 4 de cada disciplina. Então, de repente, lá o meu curso pede que eu faça a prova de física, química e matemática. Então, eu faço 4 questões de física, 4 questões de química e 4 questões de matemática, fazendo um total aí de 12 questões. Cada questão dessa, ao ser corrigida, tem um valor de 0 a 4 pontos. Vamos pegar um exemplo aqui do terceiro dia. São 12 questões. Qual é o máximo de pontos que você pode tirar na correção? 48. E como eles fazem para esse número virar 100? É muito simples. Eles multiplicam por 100 sobre 48. Então eles pegam a nota que você tirou, multiplicam por 100 e dividem por 48. E aí você tem a sua nota transformada para uma base centesimal, para uma base de 100 unidades. Tudo bem? Eles fazem isso com todas as provas. Beleza? A classificação final da carreira, ela é muito simples. Ela é uma média ponderada das notas das provas que você fez. Se você pegou uma carreira que não tem provas específicas, vai ser a nota da primeira fase, mais a nota do primeiro dia, do segundo dia e do terceiro dia da segunda fase, soma tudo isso aqui e divide por 4. Se você fez a prova de habilidades específicas, você vai somar ainda a nota da prova de habilidades específicas multiplicada por 2, dividido por 6. Tudo bem? Então a prova de habilidades específicas, como eu já disse antes, é como se ela tivesse o valor de 2 provas. Bom, pessoal, ainda existe a inclusão social da USP, o INCLUSP. É aquela pontuação por cotas. Então, algumas pessoas podem ter uma bonificação na nota. Existem várias e várias possibilidades. Eu vou trabalhar aqui com algumas para que você possa entender um pouco, tudo bem? A primeira possibilidade que eu vou trabalhar aqui é se você fez o ensino médio completo, o ensino médio de forma integral em escola pública. Se você se enquadra nesta categoria, você tem um acréscimo de 12% à sua nota. Como funciona esse acréscimo? Presta muita atenção. Você vai pegar a sua nota da primeira fase e vai colocar esses 12% para critério de classificação, para você ir ou não para a segunda fase. Tudo bem? Fez isso, conseguiu ir para a segunda fase? Como que é incluído esse bônus na segunda fase? Eles tiram o bônus da primeira fase, soma com as suas notas todas das provas e na média final eles recolocam esse bônus. Então, o bônus funciona de 2 formas. Primeiro, ele é acrescido na nota da primeira fase para você entrar para a segunda fase, critério de classificação. Depois, eles tiram esse bônus, calculam sua média normal, como se você não tivesse bônus, e reacrescentam esse bônus. Ou seja, o bônus vale para todas as fases do vestibular. Olha só que interessante. Então, se você fez só o ensino médio em escola pública, você tem 12%. Se você fez o ensino médio e o fundamental em escola pública, você tem 15%. Tá bom? 15% é o máximo de bônus que você consegue, a não ser que você se autodeclare preto, pardo ou indígena. Aí você tem um acréscimo de 5%. Então imagina que você fez o ensino médio em escola pública e se declarou indígena. Você tem 12 por ter feito ensino médio, mais 5 por ser indígena, um total de 17. Agora, se você fez fundamental e médio em escola pública e se autodeclarar preto, pardo ou indígena, você tem os 15 por ter feito ensino fundamental e médio, mais 5 por ter se autodeclarado. Então você vai ter um total de 20%. Além dessas possibilidades, ainda existe o PASUSP, que é um programa de avaliação seriada da USP, que é para os alunos de escola pública, então eles fazem provas à medida que eles vão mudando de série, por isso chama avaliação seriada. Então, dependendo do número de provas que a pessoa participou, ele também pode incluir alguma coisinha aí nos bônus, tudo bem? Mas em linhas gerais é isso. Se você fez todo o ensino médio, fez ensino médio fundamental, e se você se autodeclarar preto, pardo ou indígena, você tem uma pontuação a mais. Essa pontuação ela é calculada em cima da sua nota de primeira fase para te jogá-la para a segunda fase, e depois ela é retirada e depois ela é acrescida novamente, mas é em cima da sua média, ou seja, essa bonificação vale para todas as fases do vestibular da FUVEST. Tudo bem?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das informações, são muitas informações mesmo dos vestibulares, né? Então você geralmente não lê o edital, eu sei, então é legal a gente ter esse bate-papo aí para dar uma explanação geral aí para vocês de como funcionam, quais são os detalhes na hora de você imaginar sua classificação ou não, o número de convocados para a segunda fase. Eu acho isso muito interessante, que você saiba disso, que você vá para a prova sabendo disso. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida. Se você achou interessante para você, compartilhe nas suas redes sociais. Você conhece alguém que vai prestar a FUVEST? Poxa, compartilha, marca o nome dele lá, dá uma compartilhada, passa esse vídeo para o seu colega. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Se você tem alguma sugestão, crítica, elogio, dúvida, qualquer coisa, mande um e-mail para mim ou deixa aqui nos próprios comentários do YouTube. Se você quiser optar pelo e-mail, você tem o dúvidas@quimicadoamigo.com.br ou contato@quimicadoamigo.com.br. No mais, eu só tenho que agradecer você aí do outro lado e dizer beijo, tchau.